Hoje, a mensagem, ela tem como título geral, Viva como Filhos de Deus. Vamos falar juntos? Viva como Filhos de Deus. E hoje, o tema específico é, ande como Ele andou. E o versículo base para nós é primeira epístola de João, capítulo 2, versículos de 3 a 6, fala o seguinte: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Então é o tema da mensagem, ande como ele. Amém, amém. Então o verbo andar, nesse contexto aqui, ele diz respeito a você ter um procedimento, a você ter uma conduta, né? Hoje teve uma corrida, né? Tem o meu amigo ali, corredor, e Jancinho, e ele corre, ele não só corre, tá? O Vinícius também, que é um atleta, eles vivem num ambiente comum, eles têm um ambiente comum, e nesse ambiente eles encontram pessoas que têm a mesma afinidade de correr, e ali eles trocam ideias, aprendem técnicas, aprendem treinos, formas corretas de você correr, de você se preparar, e eles têm um comportamento, eles são corredores. Então, para nós andarmos conforme ele andou, nós temos que procurar ambientes em que a palavra de Deus é apreciada. Ambientes em que as pessoas que estão nesse ambiente, eles têm apreço, eles têm carinho pela palavra de Deus, porque são nesses ambientes que nós vamos conseguir os conhecimentos certos, e o conhecimento certo vai me dar um comportamento correto. Então, nós precisamos entender que o ambiente sempre vence. O ambiente, ele define quem nós somos e o tipo de acesso que nós vamos ter. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós fomos formados, né, em Gênesis fala que o homem ele foi formado pelo sopro de Deus, correto? Então, Deus soprou no homem e o deu vida, o homem passou a ser a alma vivente. Então, qual que é a natureza de Deus? Do homem? É o sopro de Deus. A natureza do homem é o sopro de Deus. E nós consultando, investigando a palavra, nós lemos lá, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura é inspirada por Deus. Essa palavrinha inspirada por Deus, no grego é theopneustos, que significa sopro de Deus. Vocês estão entendendo que nós somos feitos pelo sopro de Deus, e a palavra é o sopro de Deus? Então, a minha constituição, a sua constituição, fala assim, a minha constituição, é a mesma constituição da palavra, é a mesma. Lembrem de uma passagem após a morte de Jesus, que 2 discípulos desciam para Emaús. Quem se recorda dessa palavra? 2 discípulos após a crucificação de Jesus, saíam de Jerusalém e desciam para Emaús, uma outra cidade, lamentando. Puxa, Jesus morreu, a gente achou que ele ia ser um grande varão, um libertador, puxa vida, que coisa, que decepção. Mas Jesus ali já ressurreto, aparece para eles, e vai caminhando, só que os olhos deles não identificam que é Jesus com eles, e eles vão caminhando, e Jesus vai expondo a palavra para eles,
até que eles chegam, eles se assentam para jantar, Jesus abençoa o alimento, aí eles identificam, olha, é Jesus, e Jesus desaparece. Quando eles conversam entre si, eles falam assim, você lembra que quando ele falava a respeito da palavra, nos ardia o coração? Por que nos arde o coração quando nós ouvimos a palavra de Deus? Porque é a mesma constituição nossa. É a mesma constituição. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Quem aqui já foi mamãe e amamentou? Muitas mamães aqui. O leite materno, quando a mãe amamenta, eu trabalhei muitos anos na área da infância e juventude, e certa feita ouvindo um médico famoso aqui no Brasil, ele foi contratado por uma grande empresa de leite, e essa empresa queria replicar o leite materno. Então investiu muito para que esse médico ajudasse em replicar o leite materno, e depois de muita pesquisa, eles fracassaram, eles não conseguiram. Por quê? Porque o leite materno, ele busca identidade com o organismo do bebê. Então, por exemplo, se está muito quente, ele se torna mais aquoso, ele tem mais líquido, mais ralinho para hidratar o bebê. Se está frio, o leite fica com mais gordo, com mais calorias, para o bebê ter mais caloria para suportar o frio. Se tem um surto de um vírus, uma gripe na região, o soro se enche de anticorpos para proteger o bebê. A mama da mulher, quando se une à boquinha do bebê, ali há uma conexão, é como se fosse um scanner, é como se o organismo materno escaneasse o organismo do bebê e preparasse o alimento certo, na medida certa. Estão entendendo? Isso aqui é o leitinho que Deus preparou para a gente. Ele nos escaneia, ele vê a nossa necessidade, ele está aqui, ele é apto para consolar, ele é apto para admoestar, ele é apto para corrigir, ele é apto segundo a sua necessidade. Vocês lembram que em Apocalipse, deixa eu achar o versículo aqui, Apocalipse capítulo 10, versículos de 9 a 10, fala assim, fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe, que me desse o livrinho, entendo, a palavra de Deus. Ele então me falou, toma-o e devora-o. A palavra é para nós devorar. Se tiver com sua Bíblia aí, dá uma mordida nela agora. Em Ezequiel, fala a mesma coisa, Ezequiel capítulo 3, versículos de 1 a 3. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então, para nós andarmos como ele andou, nós precisamos do ambiente certo, das pessoas certas que vão nos trazer o conhecimento certo e vai nos gerar um comportamento certo. Nós precisamos de ambiente que amem a palavra de Deus. E eu tenho uma boa notícia para vocês, vocês escolheram hoje um ótimo ambiente. Um ambiente em que as pessoas amam a palavra de Deus, apreciam a palavra de Deus. Você vai obter aqui grandes conhecimentos da palavra e o seu coração vai arder. E na medida que o seu coração arde, você tem um novo comportamento. Um comportamento condizente com a palavra de Deus. Então Deus está querendo te dizer hoje que Ele tem um alimento completo para você, para mostrar que você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Foi falado na palavra que o pastor Bruno, nessas últimas 3 semanas, nos falou que a palavra, nós somos criatura, todos somos criatura, não foi isso que foi falado? Mas nem todos somos filhos. Ou seja, teve uma frase marcante que falou o seguinte, eu não sei se eu vou replicar corretamente, pastor Bruno, mas fala assim, que o ser criatura me dá direito de viver nessa terra. Mas o ser filho é a minha entrada para o reino dos céus, não é isso? Então, a Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12, 13, que Jesus, ele veio para os judeus, mas os judeus que eram o seu povo, o rejeitaram.
Mas todos que recebem Jesus hoje, Ele dá o poder, Ele dá a autoridade de ser feito filho de Deus. Então todos aqui que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles adquiriram uma identidade, qual seja, de ser filho de Deus. E isso é uma mudança drástica, isso muda o quê? O seu destino eterno. Porque tem algo, né? Eu não sei quem me falou hoje, acho que foi a irmã Beth, as pessoas têm que falar do inferno também. Foi você, irmã Beth? Foi hoje na comunhão nossa de manhã? Foi. As pessoas têm que falar do inferno também. Então, assim, existe algo lá em Apocalipse que se chama, meus amados, o dano da segunda morte. Para quem é o dano da segunda morte? Para aqueles que se limitaram a ser criaturas. Quem quer passar por isso? Ninguém. Então, se tem aqui alguém hoje aqui, nesse ambiente, que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, hoje é o dia sobremodo oportuno. Hoje é o dia para você mudar a sua sorte eterna. Hoje é o dia para você se transformar em filho de Deus. Você entrou criatura e vai sair filho de Deus. E isso nunca vai alterar na sua vida, né? Por mais que alguma coisa drástica ou diferente aconteça no seu viver, isso não vai mudar na sua vida. E é importantíssimo isso, porque quando nós identificamos a nossa identidade, a igreja de Deus pode ser edificada, né? Nós estamos aqui edificando a igreja de Deus, sim ou não? Então, lá em Mateus 16, quando Jesus pergunta a respeito dos discípulos, o que vocês pensam que eu sou? Aí João, até que finalmente Pedro fala o seguinte: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus responde dizendo: também eu te digo que tu és Pedro, que é uma pedrinha, e sobre esta rocha, que é Petra em grego, que é Cristo como Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Então, para nós edificarmos, para nós funcionarmos na igreja, o primeiro passo é sabermos que nós somos filhos de Deus, é saber a nossa identidade, né? E todo mundo sabe que eu faço uma brincadeira muito legal aqui, né? Dos filhinhos de Deus, sabe? Quem já ouviu essa historinha bonitinha? Poucas pessoas, então a gente precisa divulgar isso urgentemente, porque isso diz respeito à sua identidade, isso vai mudar a sua vida, tudo bem? A brincadeira é o seguinte: lá em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, fala a respeito também da natureza de Deus, que Deus é amor. Vamos falar juntos? Deus é amor. Olha só, quando Deus sopra no homem e forma o homem, o que Ele está soprando? Amor. Então, o que nos deu vida? Amor. Então, nós somos filhos do amor. Nós somos filhos de Deus, filhos do amor. Nós só funcionamos, meus amados, mediante amor. Quando nós sentimos raiva, quando nós sentimos ira, quando nós sentimos ciúmes, quando nós sentimos inveja, sabe como essa química é entendida em nosso organismo? Como uma droga, como uma toxina. É como se eu colocasse pedras no meu organismo, elas não são digeridas. Agora, enche o seu corpo de ocitocina, enche o seu corpo de amor. É tudo absorvido, é igual o leite materno. Quem já teve filho aqui ficou preocupado que se passaram 2, 3 dias o bebezinho não evacuou, não fez o cocôzinho dele. Eu já tive, aí você corre lá no médico, o médico fala: não, está tudo bem, ele só se amamenta com leite materno? Sim. Então está tudo certo. Por que está tudo certo? Porque o leite é totalmente absorvido e assimilado, então não tem rejeitos, vamos dizer assim, né? Então, raiva, ciúmes, brigas, contendas, são elementos contrários à nossa natureza e nos fazem muito mal. Desencadeiam doenças diversas do nosso organismo, desencadeiam câncer, desencadeiam dores, desencadeiam acidentes, desencadeiam uma inferioridade, um sentimento de não pertencimento. Então a gente tem que
se afastar disso, porque nós somos filhos do amor. E a brincadeira é o seguinte, eu pergunto para vocês o seguinte: filho de peixe, o que é? E filho do amor? Amorzinho. Então vamos levantar agora e falar para 3 pessoas assim, ó: você é um amorzinho, é a sua identidade. Fala para ela. Não é bom demais? Quem ficou feliz por saber que é um amorzinho? Vocês são, pastor Bruno, você é um amorzinho. Olha, gente, quando a Fabiola testemunha disso, quando eu conheci o pastor Bruno, foi amor à primeira vista. Foi mesmo. Eu falei assim, nossa, que pessoa maravilhosa, eu quero ser amigo dele, né? Porque, gente, é a nossa natureza, a gente cresceu para amar um ao outro, certo? E eu tenho algo muito importante para falar para vocês, que as famílias, elas precisam entender que elas devem viver em amor, em amor. E agora eu tenho uma grande notícia aqui, quem é marido aí? Gente, a gente dá o tom do amor na família, viu? A Bíblia fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, dando a própria vida por ela. Nós, maridos, ditamos o tom, o nível, a qualidade do amor na nossa família. Se nós fracassamos nisso, nós geramos um ambiente estranho para a mulher, certo? Pega um animal que está acostumado a viver num pântano, vamos supor, um crocodilo, um jacaré, ele vive bem num pântano, coloca ele no meio do asfalto, ele vai se dar bem? Ele vai perecer em pouco tempo, ele vai ficar arisco, bravio, violento, porque ele está fora do seu ambiente. Agora coloca ele lá na lagoa, na água, ele vai ficar, você vê nos documentários, ele fica até estático, né? O passarinho pousa nele, cutuca, ele não faz nada, porque ele está onde? No seu ambiente. Então, se nós, maridos, não produzirmos um ambiente de amor na nossa família, a nossa esposa fica louca, porque elas estão fora do ambiente que Deus construiu para elas, planejou. Elas foram planejadas, viu, maridos, para estarem num ambiente de amor, onde nós somos loucos por ela, onde nós morremos por ela, onde nós damos a vida por elas. Estão entendendo? E se ela não encontra isso, ela está fora do ambiente que o Criador projetou para ela. Então ela fica louca. E lá em Provérbios 14:1 fala que a mulher louca, insensata, ela com as próprias mãos destrói o lar. Aí você não entende porque a sua esposa está espancando os seus filhos, você não entende porque a sua esposa não está arrumando a casa, que ela está nervosa, você fala que é a TPM, mas não é a TPM. É a ausência de um andar em amor. E se nós não andamos em amor, não tem entre nós o quê? Unidade. Nós não somos um. Se nós não somos um, ao que a união de Cristo e a igreja é comparada na Bíblia? Quem lembra disso? A união do homem com a mulher. O homem e a mulher são uma comparação, a união dos dois, sobre a união de Cristo e a igreja. E lá em Mateus, que nós acabamos de dizer, fala que a igreja edificada, contra a igreja edificada, as portas do Hades não prevalecem. Mas é contra o que? A igreja edificada, ou seja, leiam, a união, esse grande mistério da união do homem com a mulher, as portas do Hades não prevalecem. Elas não têm inferno, não tem segunda morte, não tem lago de enxofre, não tem nada disso que vença a união cheia de amor de um homem com uma mulher. Mas se tem desarmonia, se tem qualquer infidelidade, irmãos, infidelidade não é só
um adultério, assim, no sentido mais explícito da palavra, mas é dar uma paqueradinha com o olhar, é pegar o celular e ficar vendo coisas inadequadas, é não cuidar do próprio corpo, é não zelar. Se tem isso, então gera o que no casamento? Brechas. E quem está doidinho para entrar ali? O Hades, o inferno, com todos os seus demônios. Aí vem, sabe o que acontece? Vocês já viram aqueles documentários da National Geographic, que está o rebanho ali, e quem é o primeiro a ser pego pelo caçador, pelo animal, pelo leão, pela onça? Quem que é? O filhote. É o primeiro, é o mais fraco, é o mais tênue, é o mais frágil. Então, quando não tem essa união, quando não tem esse viver de amor, eu chamo muito a atenção dos esposos, porque a nós foi incumbida a missão de amar, como Cristo amou a igreja, amar a nossa esposa. Se não tem esse ambiente, gera brechas, e os primeiros a serem alvos das brechas são os nossos filhos, e eles são atacados. E hoje, irmãos, nós vimos hoje na EBD, e eu conclamo para vocês, vão à EBD, viu? Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos ter um comportamento condizente com a palavra de Deus. Eu só vou ter um comportamento condizente se eu conhecer a palavra de Deus. Se eu não conhecer, eu vou viver igual o povo vivia lá no livro de Juízes. Cada um fazia o que lhe parecia ser mais certo, porque naquela época não havia rei em Israel. Ou seja, nós temos um rei ou não temos? O Senhor Jesus é o nosso rei ou não é? Então nós temos rei, nós temos norte, nós temos direção, nós temos um caminho que nos leva ao Pai, ao eterno. E o reino, meus amados, é o reino dos céus. Já parou para pensar nisso? Quem já voou de avião aqui e pôde ver lá do céu as nuvens? O que se sustenta sobre uma nuvem? Mas o reino dos céus se sustenta. E o reino dos céus é constituído de quê? De amor. Então o que vai nos manter nas nuvens? Longe, desarraigados desse mundo tenebroso, porque Ele nos desarraigou desse mundo tenebroso e nos transportou para o reino do Filho. O que vai nos manter lá? A mesma natureza de Deus. Então nós só temos um caminho, sabe, Wagner? É amar nossa esposinha, é amar muito, amar loucamente, é cuidar, é zelar, é manter as brechas fechadas, porque o inimigo, ele não tem dó, meus amados. Ele vai avançar, ele vai destruir, ele vai querer entrar, ele veio roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. E o Senhor hoje está nos dando vida em abundância. Que o Senhor encha no Senhor, com a tua vida, com a tua bênção, com a tua misericórdia, que nesse dia famílias sejam restauradas, Senhor, que nesse dia os maridos, como os homens da casa, Senhor, eles possam assumir a sua posição, de serem um nível, de serem a qualidade, a frequência do amor, e nós não aceitamos, Senhor, nada menos do que o amor do Senhor, esse amor ágape, esse amor que vem dos céus, amém? Aleluia. Ó Senhor, um segundo ponto aqui, então esse foi o primeiro ponto. Gente, deixa eu olhar o horário, que eu sou mestre em ultrapassar horário. Cadê meu celular? Ah, está aqui. Deixa eu olhar aqui. 19h17, vai até que horas, Alexandre? É até que horas, pastor Bruno? Até 19h30, mais ou menos, né? O quê? Pode continuar, né? Então, é que a irmã Beth às vezes me chama para falar lá na Manhã com Deus, inclusive, viu, gente, amanhã tem Manhã com Deus, 6 horas, aí eu falo assim, nossa, não deu tempo, irmã Beth, aí ela fala que é estratégia para ela me chamar de novo, só para terminar a palavra, né? Então aqui eu vou ser bem prudente, viu, irmã Beth? Então o segundo ponto, meus amados, o verdadeiro Filho de Deus ama o seu irmão. Vamos falar juntos? O verdadeiro Filho de Deus ama seu irmão.
O versículo base é Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos de 9 a 11. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, meus amados, o amar e o irmão, nós temos o mesmo comportamento de Deus. Deus, ele não poupou esforços nenhum para salvar cada um de nós. Ele não mediu esforços. Ele entregou o seu próprio filho, o seu único filho, como propiciador, como remissão pelos nossos pecados. Amém? Então nós, se Deus amou, nós não podemos rejeitar. Nós devemos amar também cada pessoa, aproveitar cada oportunidade para amar as pessoas, para amar cada um conforme o Senhor preparou. Ali no finalzinho do Evangelho de João, tem uma passagem muito importante, que fala o seguinte, Pedro estava caminhando atrás de Jesus, e falou assim: ô Jesus, e quanto a este, né? E o Senhor falou: quanto a ti, segue-me, deixa que ele eu resolvo. Mas o que aconteceu antes dessa conversa? O Senhor perguntou para Pedro o seguinte: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Vamos ler essa passagem, é João 21, 15 e 17, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então a primeira lição que a gente pode tirar aqui, que amar o Senhor é apacentar as suas ovelhas. Então o verdadeiro filho de Deus ama o seu irmão, porque ele precisa apacentar as ovelhas do Senhor. Mas tem uma pegadinha aqui nesse versículo, que é o seguinte: quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? No grego, o verbo utilizado por Jesus é agapau, ágape, que é: tu me amas com amor de Deus? Tu me amas com amor divino? Tu me amas com amor incondicional? Como está lá escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí a resposta de Pedro é: Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que ele usa outro verbo, ele usa o verbo filéu, que é o amor entre irmãos, entre homens, entre amigos, entre companheiros. Então Pedro, ele não teve a audácia, ele não teve a coragem, ele não teve a intrepidez de falar: Jesus, eu te amo incondicionalmente. Falou: Jesus, eu te amo como um irmão, como um companheiro. Mas aí o Senhor, ele deu para Pedro o portal. Falem comigo: portal. O portal para ele sair do amor filéu e ele ir para o amor ágape. Sabe qual que é? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho. Cuida dos meus irmãozinhos, cuida dos filhinhos, cuida dos jovens, cuida deles. Esta é a forma, né, missionária?
Essa é a forma, esse é o portal da gente sair do estado amor filéu e ir para o estado amor ágape, amor de Deus, né? Porque Deus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Quando ele fala isso lá em João 10:10, não é? Vamos abrir aqui, que essa passagem também é legal, ó. Fala o seguinte, ó: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. A palavrinha vida aqui é ágape. Então o Senhor veio para que nós tenhamos vida divina em abundância, transbordar, né? Eu até falei aqui, um hino que poderia ser tocado, que eu estava na manhã com Deus, os jovens cantaram, que fala assim: do que vale eu ter as poesias mais lindas, os versos, se não for real, se eu não te tocar, Senhor, se o que acontece meus lábios não está acontecendo no meu coração, certo? Porque Deus quer, meus amados, Deus quer, isso é possível, que nós transbordemos o amor ágape, o amor divino. E aí, ele também dá o segredo, e fala assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Agora aqui, a palavra vida aqui é psique, ou seja, vida da alma. Então tem outro segredo aqui: para eu transbordar para os irmãos a vida divina, eu preciso entregar minha alma em favor dos irmãos. Então eu estava lembrando da nossa esposinha aqui, do pastor, irmã Lucimária, que ela falou, não sei em qual contexto, irmã, você falou assim: vocês acham que ser pastor é um glamour? É um peso, não é fácil. Então hoje eu fiquei assim: Senhor, porque eu aceitei, porque é um peso preparar essa palavra, não é? E eu fiquei pensando no pastor Bruno, ele, todo domingo ele passa esse labor, por isso que ele sua tanto aqui, né? O paletó sai assim. Eu falei com você, traz 2 roupas, não é? Para trocar, porque é igual uma maratona, é muito peso, a responsabilidade é grande. Então o que ele está fazendo? Entregando o quê? A sua vida psique, a sua vida da alma. Ele podia estar ali curtindo com a Helena? Podia. Ele podia estar tomando um café com a Lu? Podia. Ele podia estar na praia com os dedinhos na água? Podia. Mas ele está entregando a sua vida da alma. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? Então por isso que o Senhor falou lá em Mateus 16, acho que é Mateus 16, 24. Vamos ver. Mateus 16, 24. Então falou assim, ó: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. A palavra vida aqui no grego é como? Psique. Entenderam? Está muito grego? Então assim, o bom pastor, ele dá a sua alma pelas ovelhas. E quem quiser salvar a sua alma, perde. Ou seja, se derrama, como aquela mulher que veio, quebrou o seu vaso de alabastro e derramou aquele unguento aos pés de Jesus. Ela derramou sobre Jesus o que ela tinha de mais precioso. E o Senhor está nos convidando para quebrar esse vaso, para quebrar a carne, para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a soberba da nossa alma, para quebrar a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Para o quê? Para o que é o real, para que esse unguento verdadeiro, ele seja derramado sobre a vida dos irmãos. E vocês sejam salvos, eu seja salvo, porque eu estou negando, eu estou entregando, eu estou derramando a minha vida da alma, a minha psique, o meu esforço, os meus anos, eu estou me desperdiçando no Senhor. É assim que eu consigo ter abundância da vida de Deus em meu viver. Aleluia! Ó Senhor, obrigado, Senhor,
obrigado pela sua vida em nós. E fala mais aqui em 1 João, que é a nossa epístola, capítulo 2, versículo 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Essa palavrinha aqui, tropeço, amados, ela é escândalo. Escândalo. Então, aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há escândalo. Tem um livrinho muito importante, um livro, né? Livrinho até, falta de educação falar, do John Bevere, que se chama Armadilha do Diabo. A isca de Satanás. Quase. A isca de Satanás, ou seja, quem já viu Arapuca? Arapuca é assim, né? Fica um pauzinho aqui e a gaiola, quando o bichinho come, esse pauzinho cai, puf, e a gaiola fecha e prende o passarinho, certo? Então, isso daqui é a isca, é o gatilho. E esse livro ele fala algo muito importante. Olha só o versículo, vou ler de novo. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço, não há escândalo. O escândalo é o gatilho da arapuca. Ou seja, eu não vejo no meu irmão uma armadilha para mim. Certo? Gente, eu estava lá com a minha equipe comemorando, né, que nós regularizamos o trabalho nosso. E nós estávamos numa labuta tremenda para conseguir fazer uma foto de todo mundo. Então, eu tive a brilhante ideia de colocar o celular numa posição X lá, aí usa aquele temporizador de 10 segundos, sabe? Aí foquei a turma e saí correndo para me unir. Mas a turma estava muito empolgada, e a minha estagiária pegou e falou assim, vem, doutor! E levantou o braço e me deu um soco no olho, assim, ó. Que eu saí na foto assim, ó. Essa não deu para utilizar, tive que descartar. Então, o que eu quero dizer? Nós podemos dar socos e cotoveladas ou pisões no pé um dos outros, sim ou não? Quem nunca mordeu a língua? Não é ruim morder a língua? Agora você vai jogar os dentes fora? Porque ele mordeu a língua? Então, eu quero dizer para vocês, meus amados, que aquele que ama o seu irmão permanece na luz. Ele entende que uma hora vai ter um pisão no pé, vai ter uma cotovelada, vai ter um soco no olho igual eu levei. Lá no acampamento eu levei um corte na testa. Cadê o irmão que me feriu? Está aí entre vocês? Eu estou até agora com a cicatriz do acampamento, né? A outra deslocou o ombro. Né? Então a gente tem as marcas do nosso sacrifício. Da gincana, né? Quem não foi, perdeu. Tomara que você vá no próximo, que é tremendo, né? É de dar o sangue. Eu fui além da palavra, né? A palavra assim, que o bom pastor dá a vida, que é psique, né? Eu dei o sangue, né? Já fui um nível mais hard. Mas aqui, então, que aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Você não vai enxergar mais numa atitude, numa cotovelada, num pisão, numa palavra mal colocada, né? Num comportamento que talvez você interpretou negativo como uma armadilha, porque quando você se ofende com o seu irmão, olha o que acontece. O gatilho, ele é acionado, e sabe o que acontece com você? Você cai na prisão, na arapuca, e é você que fica preso, certo? E essa prisão é escura, porque aqui fala que aquele que ama permanece na luz, você sai da luz, né? E a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, a gente começa a falar mal, né? Nesse dia que o pastor Bruno me convidou, na quarta-feira, eu tinha feito uma oração muito sincera com o Senhor, falou, Senhor, tira a reclamação da minha boca, foi de manhã. Senhor, tira, Senhor, me leva a ser mais grato, põe gratidão no meu viver, porque eu estava achando Valadares feia, assim, cheio de obra, calçada estragada, muita sujeira na rua, meus olhos estavam assim. Eu falei, Senhor, me tira dessa situação, Senhor, põe gratidão no meu coração, muda meu estado. Aí eu fui para a academia, a gente vai para a academia cedo, né, Jancinho? Comecei a achar Valadares bonita, arborizada, né? Eu mudei meu estado.
E nesse dia recebi esse convite maravilhoso que me fez passar 3 dias na barriga do peixe, né? Eu também participo lá dos legendários. Tem legendários aí? Aú! E aí recebi o convite também de participar lá da coordenadoria dos legendários. Então, para a gente que ama o Senhor, isso aí, ó, é ganhar um prêmio. É maravilha, a gente quer estar entregue, estar envolvido, estar trabalhando na obra do Senhor, né? E eu amo isso. Então, assim, bastou uma mudança de comportamento, bastou eu permanecer na luz e o Senhor pode dispensar as suas bênçãos. Então, aqui fala o seguinte, o terceiro ponto: o verdadeiro Filho de Deus permanece nele. Então, nós precisamos permanecer no Senhor. Em Efésios 1:4 fala assim, ó: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então é possível nós permanecermos, é possível nós vencermos o pecado, é possível nós sermos amorosos, viu, esposos? Eu quero que vocês saiam daqui, viu, esposas? Que vocês, ó, compartilhem no domingo que vem. Recebi muito amor, muito carinho, coisas maravilhosas aconteceram lá em casa. Tá bom, esposas? Vocês podem esperar que grandes coisas vão acontecer, que essa palavra está entrando no coração dos maridos. Eles estão ganhando a importância, estão ganhando a clareza de que são eles que ditam o nível do amor na casa, certo? O nível de Deus dentro do seu viver é o homem, certo? Nós não podemos deixar brecha, fecha a brecha. O segredo é permanecer nele. Como que eu permaneço nele? Lugares corretos, pessoas corretas, conhecimento correto, vamos gerar um comportamento correto. Então eu estou envolvido com a igreja, certo? Cuidado com o Instagram, cuidado, tá? O Senhor falou lá com os discípulos quando eles não lavavam a mão. Não é o que come que contamina o homem, mas é o que sai da boca, não é? Ou seja, traduzindo, é a comunicação que contamina a gente. A comunicação acontece por verbal, visual, auditivo, tudo isso é comunicação. E é isso que nos contamina. Então você está lá no Instagram, passando os rios, de repente, pumba, entrou no seu olho, te contaminou, lugares errados, conhecimento errado, vai gerar em você um comportamento errado, certo? Então tomem cuidado, sejam vigilantes. Leitura da palavra, nós precisamos ler a palavra. Gente, nós somos crente. Fala aí, eu sou crente. Fala de novo, eu sou crente. Agora bate no peito e fala, eu sou crente. Você é crente, você não é incrédulo, você não é qualquer um, não. Você é filho de Deus, filho do amor. Você é alguém importante. Você vai comprar uma casa, ó, tocou o piano, eu sei que está acabando, né? É igual esse programa de entrevista, quando está acabando. Então, estou encerrando. Vai comprar um carro, o carro custa 20 mil reais, é o valor dele. É um carro mais luxuoso, 80, né, Jansim? Jansim que trabalha com carro. Um carro mais caro, mais potente, 150 mil, e aí o céu é o limite. Agora eu pergunto para você, quanto que você custa? Qual que é o seu valor, Huguinho? Qual que é o seu valor, Wagner? Meu amorzinho, Fazinha. Fala, quanto que a Esther custa? 1 milhão? Você vende a Esther? Dizem que uma amiga minha foi lá naqueles países árabes com a filha dela, e um árabe chegou e ofertou, olha, eu dou aqui X dinheiro aqui para comprar sua filha. Assim, é a cultura deles. Ofertou lá um dinheiro para comprar a filha dela. Quanto que você custa? Eu vou falar o seu valor. Você guarda, tá? Você custa a vida do Filho de Deus. É o seu preço. Você vale pouca coisa? Você custa a vida do Filho de Deus. É quanto que você é precioso.
é o quanto Deus te ama. Então vale a pena permanecer na presença dEle? Vale. Quando eu permaneço na presença dEle, eu sou santo e irrepreensível. Pode um homem pecador ser santo e irrepreensível? Sim, a resposta é sim, é permanecer na presença dEle. O que aconteceu com Abraão? O que o Senhor falou com ele? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O que aconteceu com Enoque? Depois que ele teve seu primeiro filho, fala, Enoque andou com Deus. Então, andar com Deus, estar na presença de Deus, estar perante Ele, nos torna santos e irrepreensíveis. É isso que o Senhor está precisando hoje, de homens e mulheres santas e irrepreensíveis. E o segredo é permanecer na presença dEle. Tem tanto hino gostoso, irmãos. Tem tanto louvor maravilhoso que a gente pode encher nossa casa de louvor. Tem palavras, tem versículos que nós precisamos decorar, saber de cor, ter aqui no bolso, nos preparar. Tem mensagens, tem EBD, tem Manhã com Deus, tem culto de celebração, tem encontro de jovens, tem muitas maneiras, irmãos, para nós permanecermos santos e irrepreensíveis na presença dEle, tá? Os três últimos pontos, que eu vou só ler para vocês, falam o seguinte: o verdadeiro Filho de Deus pratica a justiça, o verdadeiro Filho de Deus não permanece no pecado, e o verdadeiro Filho de Deus supre as necessidades de seu irmão. Mas o que mais me ardia no coração é nós termos um andar em amor. Eu acho que o ponto principal que eu queria passar para vocês é que nós andemos em amor. Que o Senhor restaure os homens aqui na igreja, né? Restaure a função deles como homens que amem a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de entregar a sua vida, de derramar a sua psique, de derramar tudo o que é importante em favor da sua esposa e criar um ambiente unido, um ambiente inabalável, um ambiente em que os filhos se sintam seguros, os filhos se sintam pertencentes, se sintam protegidos. Pode cair raio, pode ter saraiva de pedras, não importa, meu pai e minha mãe são estão unidos, estão juntinhos. O que abala um filho é a desunião do casal. É isso que Satanás está aprontando hoje. Está mudando a configuração da família, está incentivando o divórcio, está destruindo os lares, está pondo a mulher para trabalhar mais do que o homem, certo? Está levando a uma descompensação e os lares estão ruindo. E são famílias fortes que produzem igreja forte. Não é aqui o culto que vai tornar a sua família forte, é você que vai tornar o culto forte, por meio da sua família. Amém?